Olá, meus queridos, sejam sempre muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Expresso União. Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio, e o Expresso União já está no ar. E já começa o jornal de hoje convidando você para acompanhar o nosso Expresso União de onde você estiver. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui, estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Segue o passo a passo para você não se perder pelo caminho. É só se inscrever no canal da Rede União e depois é só acessar nossos arquivos, conteúdos anteriores e, claro, nossos programas ao vivo. Viu como é simples? Tá aí, fica a dica para vocês. E como sempre, iniciamos nossas notícias atualizando vocês dos dados da Covid no nosso país. O Brasil registrou nesta quinta-feira 136 mortes pela Covid nas últimas 24 horas. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 108. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 10%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos pela doença. Também foram pouco mais de 30 mil novos casos conhecidos registrados em 24 horas. E a Anvisa faz recomendações com o objetivo de adiar a chegada da varíola dos macacos ao Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota em que recomenda a adoção de medidas de proteção em aeroportos para adiar a chegada da varíola dos macacos ao Brasil. A agência afirma que, abre aspas, considerando-se as formas de transmissão da varíola dos macacos, a Anvisa reforça a importância das medidas de proteção à saúde a serem adotadas em aeroportos e aeronaves. Tais medidas não farmacológicas, como o distanciamento físico sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos, têm o condão de proteger o indivíduo e a coletividade não apenas contra a Covid-19, mas também contra outras doenças. Fecha aspas. Na terça-feira, o Ministério da Saúde informou que instituiu nesta segunda uma sala de situação para monitorar o cenário da varíola dos macacos no Brasil e que a medida inicialmente tem como objetivo elaborar um plano de ação para o rastreamento de casos suspeitos e na definição do diagnóstico clínico e laboratorial para a doença. Até o momento, não foi notificado casos suspeitos da doença no Brasil. O Ministério disse ainda que encaminhou a todos os estados o comunicado de risco sobre a patologia, com orientações aos profissionais de saúde e informações disponíveis até o momento sobre a doença. E pessoas dependentes do cigarro aqui de Fortaleza, que têm interesse em parar de fumar, podem procurar o Hospital da Messejana, pois lá haverá um programa de controle ao tabagismo na próxima semana. O Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart, em Fortaleza, inicia na segunda-feira, dia 30 de maio, as inscrições para o programa de controle do tabagismo voltado para pessoas que desejam parar de fumar. São 100 vagas disponíveis. Os interessados em participar devem comparecer ao Bosque dos Eucaliptos, localizados dentro do hospital, munidos de RG, CPF e comprovante de endereço. Os cadastros vão ser feitos das 8 às 11 horas da manhã ou até o preenchimento das vagas, que será por ordem de chegada. A pneumologista Penha Uchoa, coordenadora do programa, afirma que os novos pacientes passarão por uma triagem com atendimento multiprofissional, que os profissionais precisam saber o grau de dependência, investigar se tem sintomas de doenças relacionadas ao cigarro e se o paciente está principalmente motivado a parar de fumar num prazo de 30 dias. No mesmo dia também vai haver atendimento aos pacientes que já fazem acompanhamento, além de um momento de sensibilização sobre o valor da vida saudável. E o prazo para fazer o pagamento da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio 2022 termina nesta sexta-feira. O pagamento de R$ 85 é obrigatório para quem não obteve isenção da taxa. As provas nas versões impressa e digital serão aplicadas em 13 e 20 de novembro, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo exame.
Neste ano, a taxa poderá ser paga por meio de Pix e de cartão de crédito, além da opção já conhecida de boleto bancário. E para nossos telespectadores que sempre passam ali pela região do Cocó, aqui em Fortaleza, sugiro que fiquem atentos ao trânsito, pois haverá mudanças. Um novo semáforo veicular vai ser instalado nesta sexta-feira no cruzamento da Rua Bento Albuquerque com Rua Francisco Matos. Conforme a AMC, o novo equipamento vai melhorar a circulação de veículos e proporcionar mais segurança na travessia de pedestres. E no terminal do Siqueira, aqui em Fortaleza, 2 ônibus colidiram nesta quinta. Um vídeo feito após o acidente mostra a movimentação dos passageiros em uma plataforma. No último sábado, uma jovem morreu imprensada entre um coletivo e uma grade neste mesmo terminal. O vídeo foi publicado por um passageiro que estava no local. A empresa de transportes urbanos de Fortaleza confirmou o acidente e informou que não houve feridos. Um dos ônibus filmados aparece vazio e com a placa da linha Antônio Bezerra Siqueira, o 097, que liga a outro terminal da capital. Já o segundo veículo aparenta ainda ter passageiros no momento em que o vídeo é feito. E numa parada de ônibus na Avenida Pontes Vieira, em Fortaleza, uma estudante de psicologia é agarrada por um homem. Uma estudante de psicologia foi atacada por um homem em uma parada de ônibus no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza, na última terça-feira. Segundo a vítima, ele a agarrou e chegou a tocá-la nas pernas e na região da cintura. Nenhum objeto foi levado pelo agressor, que fugiu. A vítima relata que estava esperando o ônibus para pegar seus filhos na escola quando esse homem que estava a pé se aproximou e já avançou sobre ela para agarrá-la. Ele passou a mão nas pernas e na cintura dela, ela tentou correr e ele a seguiu tentando agarrar outra vez. Foi aí que ela o chutou e conseguiu se desvencilhar dele. Foi nessa hora que ela entrou dentro de uma concessionária para pedir socorro. A Polícia Civil informou que um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no 4º Distrito Policial e que a unidade realiza diligências no intuito de identificar o suspeito. A ação foi registrada por câmeras de segurança. No vídeo é possível ver um homem de bermuda e camisa regata de cor branca caminhando sobre a ciclofaixa da Avenida Pontes Vieira. Ao passar em frente à parada de ônibus, ele se inclina e toca nas pernas da vítima, que tenta correr. Um passageiro que estava no local vê a cena, mas não reage para impedir a ação do agressor. A estudante informou que só após mais de meia hora conseguiu voltar para o ponto de ônibus para, enfim, pegar os filhos que a aguardavam na escola. Antes de embarcar, ela ouviu de passageiros que o homem havia tentado atacar outra mulher na mesma região minutos depois. A população pode contribuir com as investigações, repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181 do Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social ou para o 85-3101-0181, que é o mesmo número de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. As denúncias também podem ser encaminhadas para os telefones do 4º Distrito Policial, que é o 85-3101-247 e 85-3101-248. Também números de WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Acontece frequentemente em todos os pontos da cidade, do país, com mulheres de todas as idades, independente da roupa que elas vestem. É um absurdo conviver com isso e conviver com a naturalidade com que essa situação é levada. Uma pessoa testemunhou e nada fez, não esboçou nenhuma reação. Então, se você vê algo assim, se você presenciou, pegue os números que foram passados agora na matéria e denuncie. E mais uma vez eu reafirmo que junto comigo e com a nossa equipe, você pode sim fazer parte do nosso jornalismo. Nós temos 2 canais diretos com vocês de casa, que é o nosso número de WhatsApp, 859-8101-0984, esse mesmo que está aparecendo aqui na tela. E para quem prefere o e-mail, nós também temos, é o jornalismo@redeunião.com.br. Lá você pode mandar a sua sugestão de pauta, denúncia, elogio, enfim, sua contribuição é muito bem-vinda.
Agora nós vamos para um breve intervalo. Na volta temos mais notícias para continuar deixando você super bem informado. Não sai daí que eu volto já. Voltamos e ainda com notícias aqui do Ceará. O navio Patrulha Araguari realiza visitação pública neste final de semana aqui em Fortaleza. O navio Patrulha Araguari da Marinha do Brasil estará atracado no Porto do Mucuripe no dia 29 de maio e estará aberto à visitação pública e gratuita no período de 9 às 17 horas. A visitação faz parte das atividades alusivas às comemorações do bicentenário da independência do Brasil, comemorado em 2022. O navio pertence ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, subordinado ao Comando do 3º Distrito Naval. O navio Araguari tem como principal tarefa patrulhar as águas jurisdicionais brasileiras na extensa área marítima sob jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, englobando também os arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e São Paulo, assim como a reserva biológica de Atol das Rocas. O navio foi construído no Reino Unido, sendo um navio militar com requisitos comerciais de construção e com maiores autonomias e capacidades de permanência. Além disso, apresenta melhor condição de apoiar outras embarcações e populações isoladas em comparação com os navios patrulha que atualmente operam nas diversas marinhas do mundo. Sua capacidade de atender a operações afastadas de sua base, tais como busca e salvamento, patrulhas e inspeções navais, combate ao contrabando, descaminho, tráfico internacional de entorpecentes e auxílio a desastres, é resultado da interação de sua grande autonomia, de sua capacidade de realizar operações aéreas com aeronaves de asa rotativa e da operação de suas 2 lanchas rápidas, tipo Pacific 24. E mudando de assunto, entrando em economia, muitas pessoas estão vendendo roupas de segunda mão mais baratas e bem conservadas, gerando renda para quem vende e economia para quem compra. A procura por roupas em brechós vem ganhando o gosto dos brasileiros. Em abril deste ano, as peças de vestuário ficaram 16% mais caras no varejo, no acumulado de 12 meses. Por isso, brechós e locais de vendas de roupas por quilo se tornaram alternativas para os consumidores. Juliana Franklin é proprietária de um brechó em Fortaleza. Há quase 4 anos atrás, já tem um tempinho. Foi, na verdade, uma tentativa, porque foi no período de que eu estava com a faculdade trancada e estava precisando de um dinheiro extra. E a minha tia me deu a ideia de eu postar umas peças e conseguir um retorno financeiro com isso, né? Aí foi uma tentativa, na verdade, a melhor tentativa que eu fiz, porque hoje realmente é meu trabalho. Segundo a empresária, o ramo de brechós é um investimento promissor. Eu percebo que nos últimos tempos, principalmente com a pandemia, veio crescendo muito esse mundo, esse nicho mesmo. Tanto brechó online também, que as pessoas estavam consumindo mais online. Eu percebi uma grande crescente aqui em Fortaleza. Segundo um estudo realizado pela Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia, desde 2015, as compras realizadas em brechós aumentaram. A pesquisa aponta que o maior público se concentra em mulheres de 18 a 25 anos, com renda de até 5 salários mínimos e que estão cursando o ensino superior. E eu acho isso maravilhoso. Eu espero muito que você que tem curiosidade sobre o assunto ou queira conhecer mais sobre o brechó mesmo, se permita comprar de brechó, que você provavelmente não vai se arrepender. Comprar em brechós é algo bem acessível, mas economizar neste momento de crise é necessário, segundo a economista doméstica Fabíola Moreira. E nessa época de crise, realmente as pessoas começam a procurar o que é realmente necessário. Então, o vestuário acaba muitas vezes sendo supérfluo. E hoje, os brechós e os locais que vendem roupa usada, eles estão agora
mais acessível à população. Mas lembrando que é importante a gente economizar o máximo possível nessa época. E o grupo de beneficiários do Auxílio Brasil, que possui o número de NIS com final 8, recebe hoje o pagamento da parcela referente a maio. Desde a última quarta-feira, quando começaram os pagamentos, as parcelas do auxílio foram liberadas aos beneficiários com NIS com finais de 1 a 7. Os dois grupos restantes, com NIS finais de 9 a 0, receberão suas parcelas até o dia 31 de maio. E sem as medidas restritivas para a Covid-19, o número de turistas tende a crescer. Só neste ano, de acordo com a Embratur, o Brasil deve receber mais de 4 milhões de visitantes. A Embratur, entidade ligada ao Ministério do Turismo, estimou que o Brasil deve receber aproximadamente 4,2 milhões de turistas internacionais ao longo de 2022. É o maior número de visitantes vindo do exterior desde o princípio da pandemia de Covid-19, que teve início há pouco mais de 2 anos. No entanto, a quantidade de turistas previstos para este ano ainda é menor em comparação com os períodos anteriores à crise sanitária, quando os números ultrapassavam os 6 milhões de turistas no país anualmente. Para 2022, a expectativa é que por dia cada turista internacional gaste aproximadamente $47, segundo os dados do governo federal. Na prática, cada uma estadia média de 7 dias, os viajantes vindo do exterior devem injetar pelo menos $1,4 bilhão na economia brasileira ao longo deste ano. Apesar do bom resultado econômico, o governo federal alertou que os números anteriores à pandemia de Covid-19 só devem ser alcançados em 2024. E dados apontam que o índice de confiança da indústria subiu na comparação com o mês passado. A confiança da indústria no Brasil avançou ao maior patamar em 5 meses em maio, diante de melhora tanto na percepção sobre o momento atual, quanto nas expectativas para os próximos meses, informou a Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. Os dados mostraram que o índice de confiança da indústria subiu 2,3 pontos na comparação com o mês passado, para 99,7, máxima desde dezembro de 2021. O índice de situação atual, que mede o sentimento dos empresários sobre o momento presente do setor industrial, subiu 1,6 ponto em maio para 100,4 pontos, segundo a FGV. Já o índice de expectativas, indicador da percepção sobre os próximos meses, ganhou 3,0 pontos a 99,0. Ambos retornam ao maior nível desde dezembro de 2021. Dados divulgados no início deste mês pelo IBGE mostraram que produção industrial no Brasil avançou 0,3% em março, segunda alta seguida, mas terminou o primeiro trimestre com perda de força, dando novos sinais de dificuldades de retomada em meio ao aperto das condições financeiras e monetárias, além do aumento de custos. E o governo federal entrega 500 moradias populares em Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Famílias de baixa renda de Coronel Fabriciano, cidade que fica na região do Vale do Aço, leste de Minas Gerais, receberam as chaves da casa própria nesta quinta-feira. Ao todo, foram entregues 500 unidades habitacionais pelo programa Casa Verde Amarela. Foram aplicados 37,5 milhões de reais em recursos federais para as obras. A inauguração do residencial Buritis teve a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro do Desenvolvimento Regional Daniel Ferreira, além de políticos e autoridades da região. Bolsonaro afirmou em discurso que, abre aspas, aqueles todos que estão recebendo as chaves da sua casa no dia de hoje, parabéns. Eu bem sei o valor de uma casa própria. Realmente é como uma carta de alforria, uma liberdade e a certeza de ter um teto onde morar para o resto da vida. Fecha aspas. Dentre os 500 beneficiários, 401 são mulheres responsáveis pela economia familiar. Além disso, entre homens e mulheres, há 61 idosos e 61 portadores de deficiência, informou o governo. O residencial tem 25 blocos, cada um com 20 apartamentos divididos entre térreo e quarto andares.
O condomínio tem infraestrutura completa com drenagem, esgoto, água, pavimentação, energia elétrica, iluminação pública e transporte público. Nas proximidades há postos de saúde e de segurança, escolas e creches. E durante o evento, ainda em Belo Horizonte, Bolsonaro promete a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio. O presidente Jair Bolsonaro prometeu a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio durante um evento nesta quinta-feira em Belo Horizonte. Abre aspas. Confesso que a recriação já estava um pouco madura, mas agora selou seu final. Uma vez havendo uma outra oportunidade ainda neste ano, já está na conta do Lira a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio, fecha aspas, disse Bolsonaro, em referência ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Bolsonaro participou da posse da diretoria da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Lira também esteve presente. O anúncio foi feito durante o discurso de posse do presidente da FIMG, Flávio Roscoe. Segundo ele, a recriação atende a pedido dos empresários. Bolsonaro ainda demonstrou apoio ao governador do estado, Romeu Zema, pré-candidato à reeleição, que também acompanhou a cerimônia. Os dois estiveram lado a lado. Abre aspas. Já que o governador acabou de ocupar a tribuna, time que está ganhando não se mexe. Fecha aspas, disse Bolsonaro logo após que Zema falou aos convidados presentes no Minas Centro, onde aconteceu a cerimônia de posse da FIMG. E no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Estado da Saúde Pública aumentou de 4 para 7 veículos a frota de carros fumacê em condições de operar nas ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. No início de maio, apenas 4 dos 15 carros fumacê do estado estavam em operação, por causa de equipamentos quebrados nas bombas de ultra baixo volume. Segundo a pasta, mais um carro vai entrar em operação nos próximos dias. A assessoria da Secretaria informou nesta sexta-feira que a perspectiva é de que os 15 carros fumacê do estado estejam em operação até o fim de junho, com a chegada de mais peças compradas. E para os nossos telespectadores acreanos, moradores da Vila Acre recebem atendimentos de saúde e jurídicos em ação da Defensoria nesta sexta. Os moradores dessa região vão participar da 13ª edição do projeto Defensoria ao seu lado, Cidadania mais perto de você, de hoje. Equipes da Defensoria Pública Estadual vão disponibilizar atendimentos médico, social, assistencial e jurídico para as comunidades. Os atendimentos vão ocorrer nas escolas Benfica e Leôncio de Carvalho, ambas no quilômetro 8 da rodovia AC40, ramal Benfica, das 8 às 13 horas desta sexta. E nosso Expresso está chegando ao fim. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Ótimo final de semana. Agradeço sua audiência e amanhã tem mais Expresso União. Tchau!